E aqui estamos palpites de sábado, dia 17/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Freiburg contra Frankfurt. O Freiburg é o quarto e o Frankfurt terceiro. Nos últimos 5 jogos o Freiburg venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Frankfurt venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-1 para o Frankfurt. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mainz contra Leverkusen. O Mainz é o sexto e o Leverkusen o segundo. Nos últimos 5 jogos o Mainz venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Leverkusen venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Leverkusen. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro, Ceará e Sport. O Ceará é o sexto e o Sport 20º. Nos últimos 5 jogos o Ceará venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Sport empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias do Sport e 1 empate. 2-1, 0-0 e 2-1. Palpite, casa vence empate anula, ou dupla chance, casa vence empate. Vasco e Fortaleza. O Vasco é o 17º e o Fortaleza 11º. Nos últimos 5 jogos o Vasco empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Fortaleza venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado e 2 empates. 0-0, 3-3, 2-0 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. São Paulo e Grêmio. O São Paulo é o 16º e o Grêmio 15º. Nos últimos 5 jogos o São Paulo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-0 e 1-0. Palpite, casa vence empate anula, ou dupla chance, casa vence empate. Série B, Operário e Botafogo. O Operário é o 10º e o Botafogo 18º. Nos últimos 5 jogos o Operário venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos o Botafogo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Botafogo e um empate, 1-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Vila Nova e Atlético Paranaense. O Vila Nova é o 3º e o Paranaense 9º.
Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Paranaense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Clube contra Novo Horizontino. O Atlético é o 15º e o Novo Horizontino o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Novo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa da Inglaterra, final. Crystal Palace e Manchester City. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o City venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-2 para o City. Palpite, Manchester City vence, empate e anula. Ou dupla chance, City vence e empate. Campeonato italiano, Genoa e Atalanta. O Genoa é o 13º e a Atalanta terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Genoa empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias da Atalanta, 4-1 e 5-1. Palpite, fora vence, empate e anula. Campeonato Português, Braga e Benfica. O Braga é o 4º e o Benfica segundo. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 3 jogos entre essas duas equipes, tivemos 2 vitórias do Benfica e uma do Braga. 2-1, 3-0 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Porto e Nacional. O Porto é o 3º e o Nacional 13º. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Nacional. Palpite, casa vence. Sporting contra Vitória de Guimarães. O Sporting é o 1º e o Vitória 5º. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, 2ª divisão, playoffs, rebaixamento. Den Haag contra Telstar. No jogo de ida foi 2-0 para o Telstar. Nos últimos 5 jogos, o Den Haag venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 2 jogos entre essas duas equipes, tivemos uma vitória do Telstar no primeiro jogo e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio.
Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.